Meu bom, como é que você tá? E aí, você usa processador de áudio ou crossover no seu carro ou caixa residencial? Quer saber qual é o melhor? Qual que é melhor pra você? Então segura aí que você vai aprender aqui. Se liga aqui daí, sabe? Galera, então vamos lá. Antes de mais nada aqui, eu quero falar um pouco sobre essa parte de a diferença que tem um pouco de processador para crossover, certo? Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso e ficar uma coisa mais esclarecida. Então vamos lá, olha só. O que é um crossover, tá? O equipamento crossover é um equipamento normalmente analógico, tá? Que faz os cortes com chaves e tal, que você vai mudando lá cada corte, as frequências no caso, né? Porque o crossover nada mais é que um aparelho que faz os cortes de frequência por canal, certo? Então ele pega aquele, por exemplo, entra, tá? Vou falar de uma forma um pouco mais fácil de vocês entenderem, mas é o seguinte: o sinal vem limpo, certo? Do toca CD ou DVD, media player, da onde for, de uma mesa, por exemplo, certo? Entra o sinal limpo, sem nenhuma regulagem para o crossover ou processador, né? Nesse caso é um crossover, e o crossover faz os cortes de frequência, certo? E ajuste de ganho, tá? A maioria dos crossovers tem somente essas funções. Aí tem crossover de 2 canais, de 3 canais, 4, 5, até 6 canais eu já vi, beleza? Então ele pega, por exemplo, aquele sinal que está vindo com voz e grave, entra nele, ele analisa isso de acordo com os cortes que você fizer. Vamos supor que o canal 1 você quer que toca só grave. Ele vai fazer os cortes lá, ele pega o canal 1 e limita. Por exemplo, o sinal está vindo limpo, vamos supor, de 20 Hz até 20.000 Hz. Ele encurta, por exemplo, o canal 1, por exemplo, de 20 Hz até 90, por exemplo, que é como se fosse um corte que a gente usa aí meio que padrão para subgrave. Subgrave Pioneer, Zeta, Powervox. Alguns cortam com 20, outros com 35, outros com 40, outros com 30. Isso depende de cada projeto, de cada caixa, varia muito. Mas os cortes bacanas aí é mais ou menos de 20 a 90 mesmo, beleza? No canal 1 a gente faz isso, e normalmente os crossovers mais simples têm a função ali de ganho, né? Que é você pegar e aumentar ou diminuir aquela via ali do grave. Se quer um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Aqui é para você padronizar, para não evitar de jogar distorção do seu sistema. Então você vai dando ganho até ficar no jeito que o seu módulo não clipe. Ou se não tiver LED clip no seu módulo, você vai observar o comportamento dos seus alto-falantes. Fechou? Então a gente faz isso em todas as vias. Faz isso para a via do grave, faz isso para a via do médio, tá? Se tiver a via do agudo ou médio agudo para depois ter o agudo, mas faz isso em cada via separadamente. Alguns crossovers um pouco mais complexos, ele tem a via de fase, ele tem a atenuação. O que é isso? A fase é se você vai, onde qual alto-falante vai começar a tocar, tá? A se mover ali, no caso, quando tocar a música. Você vai começar para frente ou para trás. Quando você usa um alto-falante invertido, que a parte do ímã dele está para trás, você tem que colocar a fase dele em 180 graus, porque ele vai começar a tocar empurrando para fora, mesmo invertido, certo? E se você tiver virado com o cone virado para frente, tem que deixar ele em 0 graus. Se você deixar invertido, o som causa uma coisa muito estranha, o alto-falante vai bater tudo errado, tá? Então tem que ficar de acordo com o projeto, beleza? E tem alguns que tem a força da atenuação, tem uns que vai de 12 a 24, tem uns que não tem nada, normalmente é 12, tem uns que não tem nada, normalmente é 24, então depende do crossover, mas o crossover faz somente esses cortes de frequência, certo? Já o processador de áudio, além da função de crossover, certo? O processador de áudio, uma das funções dele é o crossover. Só que se você não entender teoria de som automotivo, realmente, se você não entender as entrelinhas de como que funciona cada coisa, como é que faz, quais são os cortes realmente de crossover que você usa para cada frequência,
você não vai conseguir regular as demais funções do processador, que é a principal, que eu acho mais fantástica, é a função limiter, tá? Que ele encurta o tamanho da onda, porque é como se fosse assim, ó, a função limiter funciona. A onda da música está subindo e descendo aqui, ó, certo? A onda está subindo e descendo. Esse limiter é como se fosse uma janela, certo? Nessa onda, na onda da música, né? Que ele aumenta, ele deixa tudo aberto, ou ele vai encurtando, porque normalmente a onda enquadra lá no topo dela. Então a gente encurta essa onda para que essa janela não enxergue justamente onde está enquadrando, que é onde o LED clip do módulo vai acionar e vai causando essa distorção decorrente, né? Vai fazer com que seu módulo clipe e consequentemente com muito tempo isso o alto-falante vai queimar, ou seus alto-falantes vão queimar. Então esse limiter serve muito para isso e resolve 90% dos problemas aí relacionados à queima de alto-falante, tá? Então é uma função excepcional que tem no processador de áudio. E além de ter do processador ser um pouco mais complexo, o jeito de operacionalizar ele é um pouco mais complicado. O jeito dos botões, o que faz aquilo, o que faz isso. Por ser um pouco mais complexo e digital, diferente do crossover que é analógico, muitos instaladores que não sabem teoria, não procuram se atualizar, acabam não sabendo trabalhar com esse equipamento e, consequentemente, perdem clientes ou se aventuram a fazer regulagens e instalações com o processador, fazem tudo errado, entendeu? E aonde causa várias revoltas aí de alunos, ó. Alunos são meus alunos no caso, né? Mas causam revolta aí nos seus clientes, aí sai falando mal e etc. Então, o que eu sempre falo para a pessoa que quer se especializar, não tem conhecimento, vai atrás de um curso, vai atrás de informação, vai atrás daquilo que vai complementar o que o mercado está demandando, beleza? Então, vamos falar um pouco mais do processador. Quais funções a mais tem no processador? Certo? A gente tem uma função também fantástica, a função de delay, que é para você parear o som. O que é parear o som? Vamos supor que a gente tem uma caixa trio aí, onde tem, vou colocar assim como se a parede da caixa fosse aqui, tá? A parede da caixa onde os alto-falantes estão colocados. Vamos supor que a gente tem um grave aqui, tem um driver aqui e tem um tweeter aqui, certo? O tweeter, o ímã é bem próximo da caixa, o driver depende, às vezes tem uns que é mais longo, um pouco mais perto, são mais longos. E o ímã do grave também tem uma distância também, certo? E o que acontece? Cada alto-falante desse tem uma região e se você afastar, por exemplo, o microfone, colocar longe, você vai identificar que uma via vai chegar antes da outra. Por exemplo, o grave você vai escutar antes da voz, você escuta muito isso. Então essa função delay, ela pega cada via dessa aqui que está distante, né, uma da outra. Uma ela atrasa, a outra ela adianta para que todos cheguem daqui, sei lá, 100 metros, digamos assim, todos com a mesma velocidade, o som fique 100% perfeito. Quando você está próximo ao som, você não percebe isso, tá? Mas a gente usa muito essa função aí para paredões no Nordeste, para caixas trio, também se usa muito. Mas um equipamento para aferir isso aí, para ficar uma coisa bem complexa, seria um Smart. Seria esses equipamentos de ponta aí que vão conseguir captar, né, esses sons aí para poder fazer esse tipo de regulagem, entendeu? E o crossover, o processador tem outras funções também, que é o roteamento de canais, que é para você pegar, por exemplo, só o lado esquerdo da via que está entrando, só o lado direito, você consegue fazer um efeito estéreo, certo? No crossover também tem como fazer essa operação, tá? Ela é até um pouco mais simples. Mas no processador você também consegue fazer ela tranquilamente, desde que saiba operacionalizar, beleza? Tem a função de fase que você consegue fazer, colocar 0 graus ou 180 graus, que alguns crossovers não tem. A força de atenuação dos cortes no crossover, por exemplo, o processador lá tem, a maioria deles, você não coloca só a frequência lá, vamos supor que você quer cortar o grave, como deu o exemplo, de 20 a 90. Se você cortar o grave de 20 Hz, por exemplo, com a frequência muito baixa, e você quer que ele toque só realmente de 20 Hz em diante, você pode colocar, por exemplo, um corte de 48 dB por oitava.
fazendo com que o grave realmente comece naquela faixa. Se você cortar a 20 Hz, mas deixar a atenuação, por exemplo, a 6 ou 12 dB, vai acontecer que o grave vai começar a querer excursionar, tocar, né, digamos assim, até antes de 20 Hz. Porque é como se fosse assim, ó, a força do corte aqui imagina que tem uma linha aqui de 20 até 90, certo? A força do corte, 48 Hz, ela fica quase na vertical, certo? Fica bem deitado assim, ó. Quando você vai aumentando, por exemplo, assim é 48, assim é 36, assim é 24 e assim é 12. Então, em vez de começar a cortar aqui em 20 até 90, ele começa a cortar, por exemplo, com 5 ou 10 Hz, entendeu? É uma frequência que o alto-falante excursiona muito e normalmente nenhum consegue tocar com qualidade essa frequência. E tem mais um detalhe, nosso ouvido não consegue ouvir nenhuma frequência abaixo de 20 Hz, então não tem necessidade nenhuma de cortar abaixo. A gente corta sempre com 20 Hz com o máximo de força possível. Nos processadores a gente consegue fazer isso, certo? 48, 36, 24, tá? E então fica uma coisa um pouco mais de detalhe nesses cortes, entendeu? Além dessa força de atenuação, a gente tem também uma opção que é o password no processador, que eu tô lá, fiz a regulagem no processador, deixei o som perfeito para o cliente e eu vou entregar o som para ele, né? Ou até para mim mesmo. Eu não quero que ninguém mexa nas regulagens que eu fiz. Eu coloco uma senha, entendeu? E só eu vou conseguir acessar o processador, coisa que o crossover não tem como fazer, até porque ele é analógico. Qualquer pessoa chega e mexe nas chavinhas lá e bagunça a regulagem completa, certo? Então, assim, tem mais funções do processador, eu não vou explanar aqui porque o vídeo já está um pouco longo, mas fica aquela pergunta, agora qual que é melhor? O crossover ou o processador? Isso, galera, eu costumo falar que é um pouco de gosto, tá? Mas eu prefiro o processador, muito mais do que o crossover, certo? Então, olha só, o crossover eu indico para aquelas pessoas, principalmente que vão usar sons como trio goiano, aqui no Goiás, usa muito em trio goiano, Goiás, Brasília e Uberlândia, são as 3 regiões que eu vejo que usam muito o trio goiano. Por que eu indico um pouco mais o crossover? Porque é a galera que gosta muito de mexer, principalmente no ganho, não tanto nos cortes de frequência, mas no ganho. Tem hora que o cara quer ouvir um som com quase nada de grave, o cara abaixa o ganho quase que tudo. O cara quer ouvir, tem hora, o som com um pouco mais de voz, entendeu? Um pouco mais de grave, de voz, mais de agudo, e o cara mexe nisso aí. Porém, isso é bom para o cliente, mas quando ele quer tocar com o trem ligado no 12, como a gente fala aqui no Goiás, quando quer ligar no som, vamos supor, no volume que o instalador regulou, vamos supor 45 o volume. Se ele deixar os ganhos bagunçados e ele não lembrar, por exemplo, onde que foi os ganhos que o instalador fez o som para ele, né, a instalação, vai acontecer uma coisa, ele vai tocar, os modos dele vão começar a clipar e tal, e ele vai acabar queimando alguma coisa, um alto-falante ou vários, ou até um modo, dependendo se a tensão estiver alta demais, porque até modo dá defeito quando se fica com o LED clip ligado muito tempo. Então não aconselho de jeito nenhum, tá? Agora aquelas pessoas que não mexem absolutamente nada na regulagem, do jeito que o instalador faz a regulagem, ele deixa, aí é interessante usar o processador, que além dos cortes e ganho ficar perfeito, você vai conseguir ter função limiter, porque você consegue deixar o som da pessoa mais redondo, certo? Com menos risco de queima, por conta de um detalhe ainda, que normalmente a galera queima muito som com crossover, até com processador, mas o processador já é menos. E quando a galera está usando crossover, além de fazer esses ganhos, cada música tem uma altura. Vocês já repararam que você coloca o pendrive aí, você baixa a música do YouTube, qualquer lugar, tem música que é um pouco mais alta, outra é mais baixa, outra é mediana, certo? Até no meu curso eu tenho uma aula bônus que eu explico para a galera usar um programinha que chama MP3 Gain, que ela equaliza, você coloca todas as músicas lá, ele equaliza todas as músicas no volume só. Então se você regular um toca-CD para um cliente, por exemplo, no 45, ele não vai passar disso, ele vai continuar no 45 e não vai clipar o modo nem nada. Mas com cada música de uma altura, mesmo você regulando no 45, vai ter música que vai ficar alta, outras vão ficar baixa, outras vão ficar padrão, e é muito complicado. Então eu recomendo o crossover para quem gosta de mexer, mas tem que tomar muito cuidado e observar os módulos para não clipar.
quando está com o som tocando no talo, né, no volume máximo ali. E se você for uma pessoa que não curte muito e quer uma coisa mais completa, quer aproveitar tudo que o processador de áudio que tem, por exemplo, de regulagem, possibilidades para você estar usufruindo do seu som, o processador é mais indicado, beleza? Mas eu, como eu disse anteriormente, particularmente eu prefiro muito mais um processador do que um crossover, porque ele é muito mais completo. Certo? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aí. Tamo junto, Guinness Sound, bora!